e a paz, Senhor Jesus. Amém. Estou um pouco resfriado, minha voz vai estar um pouco meio diferente, mas glórias a Deus. É Ele que nos dá graça, nos capacita. Esse é um culto especial, porque a presença do Senhor está aqui, amém? É um culto especial porque nós temos as Escrituras dele para nos iluminar, para iluminar o nosso caminho, para nos dar conhecimento, para nos dar sabedoria. E nós vamos mergulhar na palavra dele essa manhã, amém? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Deuteronômio 8. A mensagem de hoje me faz lembrar muito sobre períodos onde, às vezes, talvez a gente já tenha passado por alguma situação um pouco extrema. Alguém aqui talvez já tenha ficado, por exemplo, assim, tanto tempo sem comer, que chegou a ter uma dor de estômago, né, de tanta fome que passou. Alguém já chegou a passar tontura, ficar com privação de fome por tanto tempo que passou mal, ou ficou tanto tempo sem tomar água que não tinha mais nem, né, que a boca chegou a ficar seca. E talvez para a maioria de nós esse tipo de situação seja assim: olha, Lucas, não me lembro de ter passado uma situação assim tão extrema. E né, ainda bem, graças a Deus. A não ser que for voluntariamente, né, a não ser que for por motivo de jejum, coisa assim. Mas eu me lembro, eu e a Júlia, a gente está assistindo uma série que se chama Eu Deveria Estar Morto. E é uma série interessante porque cada episódio mostra uma situação muito extrema, onde alguém ficou abandonado no meio do oceano, ou perdido no deserto, ou perdido na floresta. Até foi uma indicação do pastor André, está disponível na Amazon. Mas é impressionante ver, queridos, como pessoas às vezes ficavam 5 dias sem água nem comida, não tinha mais nem suor para suar, de tão extrema era a situação. Mas mesmo que a gente nunca tenha passado, né, uma situação de sentir na pele um tipo de fome e sede, né, no nosso corpo físico, quero falar essa manhã, aliás, quero falar essa manhã sobre um outro tipo de fome, que é o tema da mensagem dessa manhã, que é fome da alma. A fome da alma, queridos, a fome da alma, ela não aparece tão claramente no nosso corpo. Ela não dá dor de estômago, ela não dá boca seca, ela não aparece nos exames. Mas ao mesmo tempo, a fome da alma é algo que muitas vezes leva a gente a querer saciar ela de formas erradas, e não de uma forma como Deus planejou. Deuteronômio 8, a gente vai ler o versículo 1 até o 3. E a palavra diz assim, a partir do versículo 1: Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se, tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, para que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos por mais esse culto, Pai. Todo esse período de louvor, a ceia, Pai, foi tão abençoado, foi tão cheio da tua presença, Pai. E nós queremos continuar nesse lugar, Senhor, aos teus pés, ouvindo a tua palavra e sendo transformados por ela. Eu te louvo, Senhor, pelo que o Senhor fará esta manhã. Eu te louvo, Senhor, porque
Tu não és um Deus distante, Senhor. Nós não somos simplesmente praticantes de uma religião, mas Tu és real, Senhor. Tu fala aos nossos corações, Tu nos transformas. E esse é o nosso maior desejo essa manhã. Que o Senhor nos toque profundamente. Que a gente saia daqui diferentes, Pai, profundamente transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Cristo. O final desse versículo 3 ali de Deuteronômio 8:3 é o trecho que a maioria de nós conhece, justamente por causa de Jesus no deserto. Se a gente olha para Mateus 4, né, quando Jesus vai ao deserto, e a palavra diz que ele vai ao deserto para ser tentado pelo diabo, e por isso ele jejua. É interessante que quando eu era mais novo, eu achava que a ordem era o contrário, eu achava que ele tinha ido ao deserto para jejuar, e daí por isso ele se afastou para ter mais calma, né, para ter mais sossego, e foi lá para jejuar, e aí o diabo se aproveitou da situação, pensou, ele está jejuando, eu vou lá e vou tentar ele. Mas na verdade é o oposto, né? A palavra diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e por isso, levado pelo Espírito Santo. Eu fui o quê? Tá bom. Pensei que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E por isso ele jejuou. E a fome é um dos instintos mais básicos do ser humano, né? Jesus, diz a palavra, diz que ele sentiu fome depois de 40 dias de jejum. E passar todo esse tempo sem comer, isso leva o corpo a um extremo muito grande. A gente sabe que Jesus era carpinteiro, então muito provavelmente ele tinha um físico bom, né? Ele conseguiu carregar a própria cruz mesmo depois de toda a tortura que ele passou. Então ele com certeza não tinha todo o estoque de gordura como essa pessoa que eles falam nesse momento. Mas depois de 40 dias, esse tipo de fome, como a palavra diz, que ele teve fome, não é como uma fome de alguém que ficou um dia inteiro sem comer, ou meio dia sem comer, e o corpo esgotou o estoque de açúcar no sangue, né? E a pessoa está ali naquela ânsia, naquela vontade de comer alguma coisa. Só para a gente ter uma noção do que é um tipo de fome como esse, né? E quando o corpo praticamente esgota todos os recursos que tem, é onde ele começa a consumir os próprios músculos e os ossos para se sustentar. Aí é uma fome assim que é difícil de descrever. É interessante que no português a gente não tem tanta separação. No inglês eles têm, né, essa opção, essa tradução, essa expressão que fala hungry, né, que está com fome, e fala de estar starving, que é tipo morrendo de fome, que é tipo literalmente morrendo, tipo perdendo assim, né, a vida. E se a gente olha para a Segunda Reis, por exemplo, quando o rei sírio, né, Ben-Hadad, ele cercou a cidade de Jerusalém, a palavra diz que a fome era tanta que até a cabeça dos animais era vendido como comida, que até o esterco dos pombos era vendido como comida. E a gente vê um relato até de duas mães num desespero, né, e realmente numa falta de orientação, que o povo vivia no pecado mesmo, chegaram até a fazer um tratado de cozinhar os filhos para comer. Está tudo em Segunda Reis. Então, quando o diabo chega para Jesus e oferece para ele de transformar pedras em pães, a gente não pode simplesmente achar, né, que Jesus está negando uma refeição. Isso é simplificar muito a palavra. O diabo, com certeza, ele não está só simplesmente pensando no bem-estar de Jesus, né, porque Jesus já estava, de qualquer forma, para entregar o jejum. Ele já estava finalizando, ele já tinha cumprido o propósito dele do jejum. Então, com certeza, a questão ali não era só simplesmente Jesus se alimentar. A questão é que a gente sabe que Jesus, apesar de vir como o Filho de Deus, como Deus encarnado, ele abriu mão dos atributos de Deus que ele tinha. E quando o diabo oferece para ele, olha, transforma essas pedras em pães, o que o diabo está oferecendo para ele é ser de propósito. Usar de um poder como Deus transforma pedras em pães para se alimentar. Mas Jesus resiste à tentação. Se o primeiro Adão, né, caiu por uma tentação de alimento, o segundo Adão, como Paulo mesmo diz, né, o segundo Adão, que é Cristo, ele resiste a essa tentação. Amém? Mas, olhando bem para a maneira como a Bíblia fala sobre fome e sede, é interessante que a Bíblia faz uma ilustração, não só de uma fome e sede física, mas também de uma fome e sede espiritual. Em
João 3,3 diz que, né, tudo que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente conhece bem essa palavra. E isso mostra que Deus nos fez como um ser material, físico. E a gente sabe muito bem que esse corpo precisa de alimento, porque senão a gente passa fome. Isso não é novidade para nenhum de nós. Mas quando a gente fala daquilo que é Espírito, a gente começa pela palavra que o Espírito também tem uma necessidade. E ele usa muitas ilustrações associando isso com comida. Que nem, por exemplo, em 2 Pedro, né, o escritor fala, né, como meninos recém-nascidos, desejai o puro leite espiritual. Então ele está fazendo essa associação daquilo que a nossa alma precisa, comparando com o puro leite, como uma criança recém-nascida precisa tanto, do leite materno. E ele fala, a nossa alma precisa, desesperadamente também, desse leite materno espiritual. Por exemplo, em Salmos 42 diz, né, minha alma tem sede de ti. Então aqui o salmista também está comparando a nossa alma como da mesma forma como o nosso próprio corpo também sente falta de líquido, também sente falta de água, e diz, a minha alma tem sede, a alma sente necessidade. Em Mateus 5,6, Jesus diz também, né, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que Jesus mesmo está fazendo uma associação, né, de uma pessoa que ela não só tem fome e sede de coisas materiais como alimento e água, mas uma fome e sede. Isso é sentir uma necessidade, não é nem só desejar, como algo que a gente talvez nem precise, mas tem vontade de ter. Ele associa com fome e sede, algo que se a gente não tem, que se é privado de nós, a gente sente falta, quase que instintivamente. É nesse nível que Jesus está fazendo essa comparação. Em João 6 ele também diz, né, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E aqui Jesus ele se associa como um alimento, como pão. Ele diz, eu sou o pão. E aí ele volta a usar também a ilustração da fome e da sede. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele está de novo associando a nossa alma a uma necessidade básica de fome e sede. E ele se associa como pão. Eu sou o pão. E em João 4, que nem, por exemplo, Jesus também faz mais uma associação de alimentos também quando ele diz que ele tem um outro tipo de alimento, que é obedecer à vontade do Pai dele. Ele também associa isso como algo que alimenta a alma dele. Então a gente tem diversas ilustrações da Bíblia para mostrar que não é só o nosso corpo que sente desejo, não só desejo, mas que sente a necessidade de se alimentar, mas a nossa alma também tem um desejo. E a fome muitas vezes na Bíblia é usada de uma forma alegórica para apontar aquilo que nos move, para apontar o que nos direciona, para onde a nossa vida está indo. Tem uma passagem interessante de Lucas 6, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças, e então no versículo 21 ele fala, bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Isso parece, nossa, uma coisa muito boa, mas é só a gente pular alguns versículos para frente, que no versículo 25 Jesus diz, ai de vocês que estão saciados, porque terão fome. E a gente pensa, peraí, mas, né, se a gente olhar simplesmente para essa passagem de uma forma natural, a gente precisa olhar um aspecto muito além disso. Se Lucas 6,21 diz que, né, bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados, se a gente olhar isso só por uma forma natural, quer dizer que qualquer pessoa que tiver fome, né, ela vai receber comida em algum momento, e glória a Deus, aleluia, muito bom. Mas então quer dizer que o 25 também tem que ser natural. Se a pessoa está saciada, ela vai agora passar fome. Né? Então se a pessoa está com fome, Jesus diz, olha, eu vou te abençoar com alimento e você vai ser saciado. Mas se agora você está saciado, eu vou te amaldiçoar com fome, você vai voltar para a fome. E parece um loop, onde a pessoa está, né, com fome, é saciada, mas aí porque ela está saciada, ela volta a ter fome, mas aí porque ela está com fome, ela é saciada. E isso não é bem assim. A gente precisa entender um sentido espiritual por trás disso. Quando Jesus multiplicou os pães pela primeira vez, ele viu as multidões famintas, porque já estavam há muito tempo sedentas, ou atrás dele, não sedentas simplesmente de pão, mas sedentas da palavra. E ele teve compaixão delas, porque por mais que elas estivessem sendo, né, recebendo esse alimento espiritual, elas também precisavam do alimento físico. E por isso ele multiplicou os pães. Mas existe, queridos, essa saciedade da nossa alma, que ela também precisa ser preenchida.
Só que existe um perigo muito grande, porque a gente não consegue saciar a alma apenas com a palavra de Deus, apenas com a presença dele. Talvez saciar no seu sentido mais completo, sim. Mas a gente vai ver agora pela palavra como muitas vezes a gente consegue camuflar essa fome e essa sede com coisas que não deveriam saciar a gente. Eu desliguei aqui a tela agora. Mateus 13:7, Jesus fala sobre, vocês não precisam abrir, mas é a passagem onde Jesus fala sobre, né, as sementes, é a parábola do semeador. E no versículo 7 ele fala da semente que caiu no meio dos espinhos. E depois, explicando para os discípulos o significado dessa passagem, Jesus explica que essa semente ela não deu frutos, justamente porque foi sufocada pelos cuidados dessa vida, pelas riquezas, pelos prazeres. Ele falou que essa semente não deu fruto. Em Lucas 21:34, Jesus diz, né, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, nem com preocupações dessa vida. Por mais que Jesus está mencionando coisas aqui que parecem um pecado mesmo, né, uma libertinagem, uma bebedeira, mas a gente consegue sobrecarregar o nosso coração com coisas dessa vida de uma forma que ele parece que não sinta mais aquela necessidade, aquela fome e sede. Quando o jovem rico procura por Jesus, a gente conhece bem essa passagem, né? O jovem rico chega para Jesus e pede, né? Tenho observado todos os teus mandamentos, né? E ele pede o que falta para ele. E Jesus então fala para ele, né? Vende tudo que tem e me segue. E a palavra diz que ele sai entristecido, porque era dono de muitas posses. E depois Jesus fala então, né? É mais difícil, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos falam, né? Meu Deus, então dessa forma quem é que vai se salvar? E Jesus fala, né? O que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas se a gente olha para essa passagem, o que isso quer comunicar? Né? Que Jesus é socialista, ele é de esquerda, ele detesta a gente rica, ele vai facilitar as coisas para os pobres, mas vai dificultar para os ricos, é isso que ele quer dizer? Não, com certeza não, porque em Romanos 2 ainda fala, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Então a questão não é que Jesus está simplesmente dizendo que uma pessoa é rica, espiritualmente ela já vai estar em condições difíceis, que ela, né, dificilmente ela vai conseguir entrar no reino dos céus. Mas o que Jesus está querendo comunicar aqui, quando uma pessoa ela chega nesse nível, né, de riqueza, de poder saciar a alma dela com tudo que ela quiser, ela mesma se coloca numa situação difícil espiritualmente. E a gente precisa observar isso. Porque, que nem, por exemplo, na parábola do rico insensato, em Lucas 12, a gente conhece também bem a história. A palavra diz que ele estava tão cheio de recursos, tão cheio de riquezas, que o estoque dele não estava mais dando conta. E ele diz que ele vai derrubar aquilo tudo e construir depósitos ainda maiores, para conseguir estocar tudo que ele tem. E é interessante que no versículo 19 ele diz, né, direi a minha alma, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. É interessante que, ainda que na NVI diz, né, e direi a mim mesmo, mas na Almeida Revista diz, direi a minha alma. Ele diz que olha, você tem uma quantidade enorme de bens. É como se hoje em dia fosse assim, você está com a sua conta bancária cheia. Né? Hoje em dia esse negócio de destruir os celeiros para aumentar ainda maiores talvez não faça tanto sentido, porque praticamente hoje em dia tudo se reverte a dinheiro e a nossa conta, né, ela não tem um teto, é infinito, você vai acumulando. Mas aí a pessoa, e nessa parábola ele diz, né, você tem uma quantidade enorme de bens armazenados para muitos anos, talvez para o resto da vida, não precisa mais nem trabalhar. E ele diz, então descansa, coma, beba, e alegre-se. Então na parábola diz de uma pessoa que ela tem tantos recursos que ela consegue se alegrar. E pode mesmo. Eu sei que é bem comum, né, é bem popular um ditado que diz que dinheiro não traz felicidade. Eu não sei quem foi que inventou isso, porque é mentira. Na verdade, às vezes me dá até uma gana quando alguém diz, né, dinheiro não traz felicidade. Eu tenho vontade de dizer, então me dá o seu e viva feliz. Mas a verdade é que dinheiro traz felicidade. E muitas pessoas conseguem, né, viver uma vida de felicidades através do dinheiro.
Só que a questão é como é que ela consegue alcançar esse tipo de felicidade. Toda a nossa alma, queridos, a alma de todos nós tem fome e sede de Deus. Mas a gente consegue suprimir tanto esse desejo, amortecer, deixar tão embriagado, ou deixar tão anestesiado esse desejo, com os prazeres dessa vida. E eu nem estou falando simplesmente de prazeres pecaminosos, mas simplesmente com tudo que o nosso dinheiro consegue conquistar, com tudo que os recursos dessa vida conseguem. Que a gente já não consiga mais sentir aquele falta algo a mais. E Jesus faz esse contraste no livro de Apocalipse, quando Jesus fala a igreja de Esmirna, né? Ela se diz que ela é pobre, mas Jesus reconhece que na realidade ela é rica. Mas quando Jesus fala a igreja de Laodiceia, ela se diz rica, mas Jesus diz que na realidade ela é pobre. E não é só simplesmente para ser do contra, mas Jesus faz esse paralelo, que mesmo que a pessoa ela possa se sentir bem abonada, é rica, Jesus pode enxergar a pobreza na vida daquela pessoa. E mesmo que ela se sinta pobre, né, ou em dificuldades financeiras, Deus pode enxergar não ser rico. Ser rico na minha presença. Ainda em Deuteronômio 8, onde a gente leu antes, se a gente avança uns versículos para frente, do versículo 10 até o 14, a palavra diz assim, em Deuteronômio 8, do 10 até o 14: depois de terem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e às suas ordenanças e aos seus decretos, que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e da terra da escravidão. Então essa palavra é bem clara, e ela é direcionada a pessoas que inclusive já experimentaram de Deus. Não é nem só pessoas que estão, nunca tiveram contato com Cristo, né, e estão conseguindo saciar, ou melhor, vamos dizer assim, tapear a necessidade da alma com riquezas. Deus está falando de pessoas que já experimentaram da mão poderosa de Deus, que já viram, né, o Deus agir, tirar elas da escravidão do Egito. E aí Deus fala a elas: olha, tomem cuidado, porque depois de ficarem satisfeitos, né, depois de aumentarem, né, os seus rebanhos, depois de aumentarem sua prata, o seu ouro, tomem cuidado de não esquecer. De esquecer quem tirou eles da escravidão do Egito. Diz, né, no versículo 14, né, do seu coração ficar orgulhoso e se esquecerem do Senhor. Eu sempre me lembro de um exemplo de um pastor chinês, do irmão Yun. Eu acho que eu já mencionei ele aqui antes. A história de vida dele está descrita no livro O Homem do Céu. E é uma história impressionante. Eu li recentemente, mais uma vez, esse livro, porque é uma história incrível. Mas assim, incrível num nível quase como assim, o povo de Deus no Êxodo. Ele passou muita perseguição, ele passou muita dificuldade. E ele não era um homem assim com muitos recursos, não. Na verdade, né, na China comunista, principalmente nas décadas passadas, né, se o governo te classificava como um cristão, você perdia direitos assim até dos mais básicos, até de ir no mercado, fazer compras. Então as pessoas tinham que levar comida para ele de forma clandestina. Então pensa num homem que talvez do ponto de vista material, né, era um pobre necessitado assim, um nível mais difícil. Mas lendo a história deles, queridos, eu sei que é um livro mais grosso, mas assim vale muito a pena ler. É impressionante a história de vida dele. E da maneira como Deus se manifestou para ele, da maneira como Deus livrou ele de tantas formas. Na última vez que ele fugiu da prisão, porque ele foi preso 2 ou 3 vezes, na última vez que ele foge da prisão, Deus faz um milagre assim que assim, parece coisa de filme. Se a gente não conhecesse o Deus que a gente tem, daria até para duvidar e pensar, mas será que foi assim mesmo? Ele estava preso na prisão de segurança máxima e Deus simplesmente abriu a cela dele e tornou quase que ele invisível. E ele passou por todos os corredores, passou por todos os guardas e saiu pelo portão da frente e ninguém parou ele. Essa foi a última vez que ele esteve preso na China. Depois ele conseguiu fugir da China, foi para Myanmar. De Myanmar ele foi para outro país e aí até então onde ele foi para a Alemanha, que foi o primeiro país assim, né, um país onde ele estivesse mais seguro, que deu asilo para ele.
Mas o ponto onde eu quero chegar é que quando ele chega na Alemanha, ele relata que ele ficou impressionado, né, com as igrejas, como eram bonitas, grandes, né, ele ficou impressionado com o louvor, porque num lugar onde a igreja é escondida, né, num lugar onde a igreja é clandestina, não dá para ter esse tipo de infraestrutura, né, não dá para ter caixa de som, música alta, banda tocando, não existe isso, vai chamar a atenção de todo mundo. Então, era a primeira vez na vida dele que ele viu uma coisa assim. A única coisa que ele estava acostumado era com a igreja, né, na China. Então ele chega na Alemanha e vê aquelas igrejas enormes, vê aquelas músicas super bem tocadas né, e ele fica impressionado com aquilo tudo. Mas não demora muito tempo até ele fazer uma declaração, né, impressionante. Ele diz que o inimigo deles na Alemanha é pior do que o inimigo deles na China. Ele fala para a igreja, né, na Alemanha, diz: olha, o inimigo de vocês é pior do que o meu inimigo na China. Né? E esse relato diz que eles ficaram assim: olha, né, eu acho que você está se confundindo. Mas enquanto que a perseguição só fazia ele se aproximar de Deus, ele falava assim: olha, para aqueles irmãos assim, né, vocês têm tudo que vocês precisam, vocês não precisam de Deus para nada, vocês resolvem tudo que vocês precisam com os recursos de vocês, né? Parece que não existe mais aquilo que fazia o joelho deles se dobrar e buscar Deus com tamanha intensidade, como uma alma que tem fome e sede que não consegue se saciar com outras coisas. E isso é um princípio muito importante, porque se a gente olha para o começo de Deuteronômio 8, bem no comecinho, ainda fala que Deus levou eles para o deserto para humilhar eles. Porque Deus é ruim? Não. Diz que Deus queria provar o coração deles. E, queridos, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus já conhecia o coração deles. Mas períodos de deserto e de humilhação na nossa vida mostram para nós mesmos quem nós somos. E mostram o que está no nosso coração. E muitas vezes é importante que a gente passe por esse tipo de situação. Porque se a nossa carne não está humilhada, se a nossa carne não está quebrantada aos pés de Cristo, ela consegue se satisfazer e não sentir falta de mais coisa nenhuma. E a nossa alma começa a ficar da forma como eu mencionei antes. Ela começa a ficar anestesiada com os prazeres dessa vida. E eu não digo pecado. Eu digo simplesmente tudo que agrada a gente, de ter recursos para fazer tudo que a nossa carne tem vontade, mesmo que não for pecado, mesmo que for lícito. Que nem, por exemplo, em 1 Coríntios 7, quando Paulo, né, fala que o corpo do homem pertence à mulher, né, e o corpo da mulher pertence ao homem, né, então ele fala que nenhum dos dois deveria se boicotar, a não ser que fosse por um comum acordo para se dedicar à oração. Aí talvez você esteja pensando, né, mas por que você está falando disso, Lucas? Me deixa para encontro de casais. Mas é interessante essa passagem, né, de Paulo, porque ele fala de uma coisa, que é algo que é um prazer que alegra a vida do casal, mas que ele diz que se o casal estiver de comum acordo, eles podem abrir mão disso para se dedicar à oração. Isso fala de um princípio onde a gente entende o poder da abstinência, o poder daquilo que é, às vezes a gente voluntariamente abrir mão de tudo aquilo que deixa a nossa alma saciada, mas não plenamente saciada com a presença de Deus, mas simplesmente saciada com aquilo que a gente gosta de fazer. Tem uma frase de um escritor chamado Leonard Ravenhill, que escreveu Por que Tarda o Pleno Avivamento? Que também é um livro fantástico, eu já li umas 3 vezes e eu sei que eu vou ler mais vezes. E ele diz que o entretenimento tem se tornado o substituto diabólico da verdadeira alegria. Isso é uma das coisas que me faz pensar. Quantas vezes a gente... E olha assim, ó, eu nem falo simplesmente só dos ricos, a gente sempre dá um jeito de satisfazer as nossas vontades, de encontrar algum jeito de ser feliz. Eu lembro de uma música bem antiga, né, que fala que você pode ter a casa repleta de amigos, né, e a música fala, né, do rico que dá um jeito de ter um final de semana bacana, mas aí fala do pobre que dá um jeito também de ter um final de semana, né, bem. Então, isso mostra muitas vezes o objetivo da nossa vida, que é simplesmente ter uma vida confortável, uma vida saciada, uma vida onde a gente faz aquilo que a gente tem vontade. E a gente se sente na alma como que, não sinto mais falta de alguma coisa. Mas a gente precisa entender que essa necessidade de gratificação carnal muitas vezes é maior do que a gente imagina.
Em Amós 8, vocês não precisam abrir, mas Amós 8, 11 e o 12, né, fala: está chegando os dias, declara o Senhor, em que enviarei fome a toda a terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro, de nordeste, do norte ao oriente, e buscarão a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Eu sei que o versículo 11 parece uma coisa, né, parece uma promessa boa. Deus vai enviar sobre a terra, né, fome e sede da palavra dele. Mas faz pensar então, poxa, então quer dizer que, né, se tem tanta igreja fria por aí, é porque Deus ainda não mandou fome e sede. Mas a verdade é que Amós aqui está falando, né, está passando uma palavra de juízo para um povo que estava simplesmente esculhambando tudo do pecado. Um povo que conhecia Deus, um povo que sabia aquilo que era o certo e errado, mas tinha se entregado ao pecado completamente. E Amós está dizendo ali, né, eu vou enviar fome e sede, mas as pessoas vão do norte a sul, do leste a oeste, procurando saciar essa sede, elas não vão conseguir. Isso é um juízo muito grave. Que, queridos, nós temos acesso. Nós temos acesso à presença de Deus. A gente não pode trocar isso simplesmente por manter a nossa alma, sabe, saciada com tanta coisa, sabe, tanto entretenimento e tanta coisa assim que simplesmente a nossa carne deseja, que faz parecer que a nossa alma também é saciada. No Salmo 16, 11 diz que na presença de Deus há uma plenitude de alegria. E às vezes eu sou levado a pensar que talvez nenhum de nós até hoje conseguiu experimentar isso. E eu não digo que a gente não conseguiu experimentar a alegria do Senhor, porque eu sei que a gente consegue experimentar. Mas plenitude de alegria, isso é uma medida cheia. Esse é um nível de alegria tão grande que levava o escritor aqui, né, que levava Paulo, né, a louvar a Deus mesmo depois de ter levado surra. Que levava Paulo a considerar todos os prazeres, todas as coisas desse mundo como esterco. E eu fico pensando, né, o que move? Qual é a nossa verdadeira fome? Será que a gente está tão anestesiado, conseguindo tudo aquilo que a gente quer, que a gente não sente mais aquela falta? Não sente mais falta de um algo mais, tem algo faltando. Vamos colocar já de pé. Queria lançar um desafio. Eu sei que cada um tem um estilo de vida diferente e cada um consegue arranjar, né, algum passatempo, alguma atividade, alguma coisa que realmente traz aquele sentimento de, puxa, né, tô saciado. E não só em termos de alimento e comida, mas assim que se sente feliz, se sente assim, olha, não me falta nada. Mas até talvez falta algumas coisas, mas a pessoa se sente assim, olha, né, tô com a vida feliz, tenho o que eu consigo. Talvez sejam coisas caras, talvez a pessoa ela se sente feliz e realizada porque ela consegue viajar. Talvez ela se sente feliz e realizada porque ela consegue fazer churrasco. Ou talvez é uma pessoa mesmo simples. Talvez ela se sente feliz e realizada porque ela gosta muito de assistir filmes e séries, ou porque ela gosta de, né, de andar de correr, de fazer qualquer coisa. Tem tantas coisas, tantos hobbies, tantos estilos de vida que podem levar a gente a se sentir assim, né, olha, eu tô feliz, tô alegre, tô com a minha conta bancária está em dia, não estou sentindo realmente uma grande necessidade na minha vida. Mas eu queria lançar um desafio de talvez a gente olhar para alguma coisa que realmente a nossa carne deseja muito, mesmo que for lícito, que a nossa alma deseja muito, e a gente se privar disso voluntariamente e gastar esse tempo com o Senhor. A gente vai experimentar um tipo de satisfação e alegria que talvez a gente nunca tenha experimentado. E é isso que a gente precisa realmente entender quando Jesus fala, né, que nem só de pão viverá o homem. E a gente sempre olha só para toda a palavra que procede da boca de Deus. Existe uma fome e sede muito maior na nossa vida do que a gente conseguir satisfazer aquilo que a gente precisa. Isso precisa ser alimentado. Fome e sede da presença dele. Amém? Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti esta manhã, reconhecendo todos nós precisamos mais de Ti, Senhor.
nós reconhecemos que todos nós temos uma alma sedenta e esfomeada pela tua presença, porque a gente muito rapidamente consegue se sentir anestesiado e distraído com tantas coisas que tornam, que nem na parábola do rico insensato, que trazem alegria. São coisas que trazem alegria, mas são coisas que não nos aproximam de ti. Por isso eu clamo a ti essa manhã, Pai. Nos leva realmente a ter essa fome e sede insaciáveis pela tua presença. Ó Deus, tira de nós esse conformismo, em simplesmente ter uma vida confortável, em simplesmente conseguir alcançar os objetivos que a gente quer e se sentir feliz com isso. Mas nos leva, Senhor, a um lugar onde a gente sente falta da felicidade que vem do teu Santo Espírito, da felicidade que vem da tua presença. Nós precisamos sentir mais falta de ti, Senhor. Pai, eu clamo a ti, Pai, pela vida de cada um de nós aqui, Senhor, que essa semana a gente possa experimentar nas nossas vidas uma fome e uma sede maior pela tua presença, Pai, uma fome e sede maior de gastar mais tempo contigo, Pai, menos tempo com aquilo que normalmente traz alegria e satisfação para a gente, mas que a gente possa começar a colocar nossa alegria e satisfação na tua presença, Senhor. Nós clamamos a ti, Pai, nós somos a tua igreja e nós queremos experimentar um avivamento. Nós queremos experimentar um derramado do Santo Espírito, Pai, um crescimento espiritual maior, Senhor. Nós não queremos ser uma igreja fria, nós não queremos ser uma igreja religiosa, Senhor. Nós queremos ser uma igreja viva, pegando fogo, Senhor, espalhando a tua mensagem, espalhando o Evangelho por todo canto, Senhor, crescendo. Mas isso tudo vem de um princípio, Senhor, da gente começar a te buscar mais, Senhor. Tira de nós, Senhor, tira de nós, Pai, o conformismo, Pai, tira de nós simplesmente o estar satisfeito e saciado com as coisas dessa vida. Nos dá essa fome e sede pela tua presença, Senhor. Nos dá essa fome e sede pela tua palavra, por mais de ti, Senhor. É o nosso desejo, a nossa oração essa manhã, em nome de Jesus. Amém?